Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu gostei, o seu não gostei, depois de assistir o nosso vídeo, e partilhe à vontade. Faça com que esses estudos, essas introduções bíblicas que nós estamos tendo sobre a Sagrada Escritura, elas cheguem ao máximo de pessoas possível, tá bom? É um pedido que lhes faço, para que a gente possa chegar cada vez mais longe com este nosso canal de estudo bíblico. Não é um canal propriamente dito de entretenimento, mas é um canal de estudo mesmo. Aqui, junto com o material, junto com as nossas aulas, nós temos a bibliografia, nós temos o texto de acompanhamento. E quero deixar aqui o nosso agradecimento a todos os nossos colaboradores do canal, né? Aqueles que fazem de maneira formal, de maneira espontânea, de maneira anônima, né? De maneira professora Ana Lúcia Escapinho, nosso grande agradecimento a todos vocês que nos incentivam cada vez mais, né? Você que gostaria de contribuir com o canal, né? Aqui na descrição do vídeo também nós temos lá um link que nós podemos fazer você pode fazer a sua doação, não tem problema não, tá bom? Muito bem, gente boa, vamos lá. Nós estamos na 16ª lição. Nós vamos tratar hoje de uma obra. Ela é um tanto diferente. Ela, embora seja chamada Carta aos Hebreus, Carta de São Paulo aos Hebreus, nós temos que entender bem que contexto esse título cabe nela. Bom, na última aula nós tratamos da segunda carta a Timóteo. Vimos toda as suas motivações, as controvérsias, o conteúdo teológico desta carta pastoral, a última carta de São Paulo, podemos dizer assim, o testamento de São Paulo. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo com esta carta, que está no cânone do Novo Testamento, e contém um escrito comumente chamado, como disse, de Carta de São Paulo aos Hebreus. Contudo, a gente tem que entender certas realidades próprias dessa carta. Na realidade, ela não se enquadra bem dentro do tipo carta, epístola. Também não há nada que confirme a autoria de São Paulo. E por fim, ela não é dirigida aos hebreus. Nossa, mas então, o que sobrou dessa carta de São Paulo aos Hebreus? Não foi São Paulo que escreveu, não é aos Hebreus, e ela não é uma carta? Aí que se encontra a grande beleza do nosso estudo. Nós podemos estudar o que de fato esta obra ela significa para a teologia cristã. O título, portanto, como disse, não ajuda muito a entender, né, o que de fato é essa obra canônica. A única coisa que a gente pode dizer é que ela é de suma importância para a teologia em todos os tempos. É uma obra que está incluída no corpo paulino, porque ela tem uma dinâmica que acompanha o ritmo do pensamento paulino, mesmo que o texto não tenha o nome de São Paulo como remetente. E podemos dizer que dentro das obras canônicas é o único caso, pois todas as outras cartas elas têm a assinatura de São Paulo, todas elas. A ordem das cartas no cânone, ela, não sei se vocês já perceberam, em algum estudo ou alguma pesquisa que os senhores fizeram, mas ela já variou. Na verdade, o antigo papiro do século III, o papiro 46, quando eu estou falando de papiro, são documentos históricos, são versões históricas dos livros e dos cânones do Antigo Testamento. Ela respeita perfeitamente a ordem de duração das cartas. Portanto, ela coloca a carta aos Hebreus e imediatamente após a carta aos Romanos. Então, ele vai fazer uma colocação por ordem no ponto de vista do tamanho e não posso usar a palavra importância, mas a magnitude da temática tratada. Enquanto os códigos do início do século IV, do século V, colocam a carta aos Hebreus mais ou menos do meio para o final da série, apresentando, no entanto, duas ordens distintas. A primeira ordem, ela coloca a carta aos Hebreus imediatamente endereçada
antes das cartas individuais, assim a citar 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. E em um outro códice, ela é colocada em último lugar, depois de Timóteo, depois de Tito e de Filemão. Esta última ordem, ela foi a ordem que foi aceita pela tradição bizantina. E a Vulgata, que tem origens também nesse estudo, ela apropriou dessa colocação, o que passou para as traduções modernas da Bíblia. Então, o título aos Hebreus, ele é um título muito antigo, embora inexplicável. Já aparece no papiro, como disse lá no papiro 46, e é atestado na tradição indireta já no século II. No entanto, o criador do título, quem deu o nome a essa carta? Carta de São Paulo, Carta aos Hebreus, né? Nós não sabemos quem foi. A razão que determinou essa escolha é desconhecida. Não temos, digamos assim, o porquê esta carta foi direcionada aos hebreus. Se ela é direcionada a uma comunidade, digamos, majoritariamente formada por cristãos advindos do judaísmo, o fato é que o que temos, embora seja um tema muito discutido, não é de fato, essa carta não é de fato endereçada aos hebreus. É uma carta que é endereçada aos cristãos. E o tema dessa carta, embora ele passe por toda uma análise, toda uma reflexão sobre a história da salvação, sobre a história do povo judeu, ela serve como uma grande instrução aos cristãos, sejam eles de origem judaica, sejam eles de origem pagã. E desde os tempos antigos, a carta aos hebreus, ela despertou uma grande discussão e algumas dúvidas até. No Oriente, ela sempre foi acolhida e considerada uma carta paulina, apesar dessas dificuldades, das dificuldades que eu já citei até. Os estudiosos da escola de Alexandria, da escola alexandrina, se engajaram em pesquisas literárias e também apresentaram algumas hipóteses que são muito importantes, de composição de acordo com a estrutura dela, ou seja, eles olharam para essa carta e disseram que era de São Paulo pela estrutura, né? E de acordo com Clemente de Alexandria, um grande padre grego, São Paulo teria escrito o original desta carta em hebraico. E aí a motivação de por que carta aos hebreus. Em seguida, São Lucas teria traduzido para o grego e adaptado a ela ao gosto grego, helenístico. Orígenes, por outro lado, um padre da igreja, julgou que a doutrina expressa ela é paulina, enquanto que a escrita e a estrutura literária ela pode ser tanto de Clemente Romano, um dos grandes padres do início do cristianismo, quanto de São Lucas. No Ocidente, por outro lado, essa incerteza sobre o destinatário e sobre o autor, ela reinou por muito tempo inclusive até mesmo sobre a autenticidade canônica, se de fato ela era autêntica. Tertuliano é um dos primeiros dos padres latinos, considera ela como parte do Códice Paulino, porém como um escrito de Barnabé. Né? Barnabé teria escrito ela. Uma obra chamada Ambrosiaster, que comenta sobre todas as cartas de São Paulo, não leva em consideração, ou seja, não a cita de uma maneira específica. Eusébio de Cesareia também relata que a Igreja de Roma não conhecia essa carta. De certa maneira, ele diz até mesmo que ela rejeita por causa da autenticidade. Enfim, a solução das dúvidas certamente ocorre mais ou menos pelo século IV, pelo século V, mas sem posições muito definidas, muito particulares. De fato, a partir desse período, os padres latinos, né, a usam como parte do cânon cristão. Saint Hilaire de Poitiers, um
um santo, hoje seria a França, né? Cita ela como parte do Corpus Paulino. São Jerônimo, que foi o grande tradutor da Vulgata, ele distingue a autenticidade da canonicidade. Não considera ela de Paulo, mas a considera canônica. Então, o autor não é Paulo, mas ela é uma carta católica, apostólica, né? Então, ela é uma carta cristã. Finalmente, Santo Agostinho, ele é um dos padres que colocam um ponto final nessa discussão. Aceita como um texto sagrado e o seu aceite, ele foi aceitado também pelas igrejas orientais. Então, o reconhecimento oficial da canonicidade, ela aconteceu no Concílio de Laodiceia, mais ou menos 360. E o primeiro atestado oficial desta carta é um documento comemorativo do final do Concílio de Laodiceia em 367, ou seja, alguém que estava fazendo uma memória do Concílio de Laodiceia, Santo Atanásio. Santo Atanásio, ele faz menção a esta carta. Então, menção ao reconhecimento da carta, melhor dizendo. No Ocidente, aparece pela primeira vez no cânone bíblico com o Sínodo Romano em 382. Então, mais ou menos 22, 23 anos após ela ter sido aceita no Concílio Oriental, ela é aceita também pelo Concílio Romano. E foi confirmado pelo Concílio de Cartago e outros concílios da África. Mas podemos dizer que até o ano de 415, 420, já era certo que ela faria parte do cânone da Sagrada Escritura. Em que gênero literário? É a segunda parte. Bom, ela é uma obra canônica, embora não seja de São Paulo. Aí vamos para a segunda parte. Ela é uma carta, ela é uma epístola. O que ela é? Qual o gênero literário no qual se enquadra a carta aos Hebreus? Bom, a gente já está falando de carta, né? Quando a gente fala de carta, no conceito aqui, ela não tem a forma com que ela é escrita, não mostra que ela seja do gênero epistolar. Nesse sentido, ela é interessante notar o contraste literário que ela possui. Contraste literário, eu estou citando o que aqui? Professor, o que o senhor quer dizer com contraste literário? Ela contrasta com as outras cartas. Ela não tem aquela estrutura, cita pessoas ou cita comunidades, não. Ela tem... ela é como alguém que começa a falar e ao final faz uma última saudação. Então, se nós pegarmos Hebreus, capítulo 3, versículo 22 e 25, ele vai dizer algo que vai dar a pista do que é de fato esse escrito. Versículo 22, rogo-vos, irmãos, que aceiteis de boa mente, de mente aberta, esta exortação. Olha, tá dando trava-língua aqui. Exortação, pois escrevi com brevidade. Sabei que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se voltar a tempo, irei ter com ele. Saudai todos, né? Então, esta parece uma conclusão de uma carta paulina, muito parecido com a carta a Timóteo. A graça esteja com todos vós. Amém. Uma saudação paulina. Mas o estilo de saudação, a notícia simples e familiar, em Hebreus 1:4, ou seja, ela começa de uma maneira diferente. Ela termina de um jeito epistolar, mas ela se inicia com uma outra temática. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4. Muitas vezes e de diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente falou por seu Filho e constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus, imagem do seu ser. Sustenta o universo com o poder de sua palavra.
Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. Tão superior aos anjos, quanto excede o deles o nome que herdou. O que parece isso? Parece um grande sermão. Parece um estilo oratório que não se usa numa carta, mas se usa num sermão que foi ouvido e compilado. Foi ouvido e foi escrito. É a estreia do tipo oratório. É um estilo mais amplo, mais solene. Eu tentei fazer aqui, eu não sou bom nessas coisas, né? Já fui bom nisso, mas não... É alguém que está falando, gesticulando, e vai apontar, e vai falar. É uma linguagem mais fluida. Com base nesse texto, a conclusão é que se trata de um trabalho oratório. É uma exortação, é um sermão. Santo Agostinho trabalha muito isso. Santo Agostinho é alguém que escreve sermões, escreve homilias, né? O problema, portanto, consiste que este contraste que nós vimos que está no final da carta, com esse contraste que está no início, mostra que existem aqui, não de maneira conflituosa, mas até harmônica, dois estilos literários diferentes. Pelo primeiro, ele deveria ser chamado de sermão, mas pelo último, ele deveria ser chamado de carta. E assim, do início ao final da obra, essa diversidade, ela vai se apresentando, se mesclando, sendo conciliada, até nós entendermos todo o contexto disso. Se nós, eu vou propor isso para vocês, lerem ela primeiro, ou seja, hoje nós vamos fazer uma grande introdução. Eu quero que vocês leiam ela. A análise do texto revela, antes de tudo, uma ausência significativa de certas pistas. Aqui nós não vamos falar, ele não cita outras cartas, ele não cita viagens, não existe uma referência escrita de uma localização geográfica, nem mesmo destinatários. Existem exortações que não são de todo decisivas. Na verdade, é como se essas exortações elas fossem universais, ou seja, qualquer cristão em qualquer parte do mundo pode ouvir essa carta e apropriar-se do seu conteúdo. Em vez disso, existe a abundância de elementos oratórios. É importante, o autor, ele usa dessa estrutura para falar, para raciocinar, para, podemos dizer assim, para ensinar. O final qualifica esse trabalho de, assim, se nós pudéssemos definir, então, nós vamos dizer que ela é um ensinamento. Então, em Hebreus 13, 22, ela é chamada de logos, de palavra, né? E dentro do contexto da obra, nós vamos ver uma infinidade de logotipos, ou seja, de paraclésios, ou seja, de imagens. Ele faz uma construção. O Cristo é o tipos de uma série de acontecimentos. Então, esses acontecimentos compilados vão falar de um tema que é a exortação. É uma grande exortação. Barnabé, ele era cognominado por filho da exortação. Então nós temos isso em Atos 4:36. Além disso, a sinagoga de Antioquia, da Psídia, os líderes da sinagoga, muitas vezes, eles chamaram São Paulo para pregar, para fazer exortações, para aplicar estudos dentro da homilia litúrgica, ou seja, dentro da celebração judaica, dentro da celebração da sinagoga. Ele fazia a sua exposição da Sagrada Escritura, falando do Cristo, falando do Evangelho. Então, esse logotipos, essa maneira de ensinar, ensinamento aqui, lembra que eu falei que parece um sermão que foi ouvido e depois ele foi escrito? Então, aqui se apresenta
não comprovadamente, mas se apresenta algo que dá uma pista de como é que esta obra foi constituída. Ou seja, ela faz parte de uma grande pregação de São Paulo, que foi escrita, que foi compilada por um dos ouvintes e que depois termina com algo que é muito próprio das cartas. Então, esse ensinamento foi compilado e encaminhado às comunidades. Em Atos 13, 15, nós vamos encontrar essa afirmação. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhe dizer os chefes da sinagoga: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação, falai-a. Então, a carta de São Paulo, a carta, o sermão aos Hebreus, é como se fosse um ensinamento que foi extraído de um destes momentos. Então, levando-se em conta todas essas pistas, os estudiosos concluem dizendo que a carta aos Hebreus não é uma carta, mas é um sermão de São Paulo que foi memorizado ou foi escrito por um destes seus discípulos. Assim sendo, pertence ao gênero literário de pregação oral. É um discurso que foi realmente proferido diante de uma assembleia cristã conhecida pelo autor. E o texto final é de tipo epistolar e explica porque o sermão provavelmente foi transcrito, ou seja, ele foi enviado para as comunidades. Então, aquele ensinamento que foi dado àquela comunidade, que não se leva em conta qual seja, ele foi escrito e, pelo poder, pela importância do seu conteúdo, ele foi partilhado entre as comunidades. Então, uma simples esse final, essa simples adição que foi feito no final, como acompanhamento dessa carta, mostra que esse ensinamento foi enviado para ser ouvido, para ser partilhado com as outras comunidades. Mais ou menos como, deixa eu dar um exemplo bem claro da gente entender, é como existe alguém que faz um estudo e depois, ao final desse estudo, ele dedica esse estudo a alguém, então encaminha. Mas é para que todos leiam aquilo. Outro exemplo disso, por exemplo, hoje, quando a gente vai nos jubileus das congregações religiosas, o Papa fala aquela congregação. Fala aos franciscanos, fala aos agostinianos, fala aos jesuítas, e ele falou aquele grupo de jesuítas que estava lá naquele momento, naquela celebração litúrgica de comemoração de um jubileu, por exemplo. E ao final sai um documento, né? Então, esse documento eles reúnem todas as palavras que foi dito naquele sermão, embora as pessoas não fizeram parte da liturgia, mas ficam com as palavras, a reflexão que foi direcionada a todos os agostinianos, a todos os franciscanos, a todos os jesuítas, onde quer que eles estejam no mundo. Então, no final, vai a assinatura do Santo Padre. Então, é uma exortação comemorativa. Então, dessa maneira, a gente entende que esse gênero de pregação, ele, na carta aos Hebreus, ele se une a gêneros literários diferentes. E a carta aos Hebreus, na verdade, é caracterizada pela constante alternância de gêneros, né? Podemos assim, um misto, uma amálgama artificial de duas obras diferentes. Uma que é apologética contra os hebreus que estão pregando, os judaizantes, e uma exortação aos cristãos. Então, ele diz o que os judaizantes fazem de errado e dizem o que os cristãos, advindos do judaísmo, têm que fazer. Então, ele critica e exorta. Critica e exorta. E o conteúdo original, ele se estruturou de uma maneira harmônica com esses dois registros interdependentes. Os exegetas a esse respeito também se perguntaram qual dos dois gêneros tem um papel mais importante. Ou seja, qual que era o propósito do autor, né? O propósito do autor era combater os judaizantes ou exortar os cristãos. Na verdade, é uma coisa só.
tanto aos judaizantes, que ele não concordava, mas amava, e tanto aos cristãos, que ele amava e não queria ver em perigo. Então, a ideia desta obra é simplesmente iluminar a fé. Iluminar a fé dessas pessoas, fazer com que elas pensassem. A resposta mais correta a essa pergunta, então, é uma mensagem de fé. É uma mensagem de fé para que as pessoas pensem. Apresenta uma verdade doutrinária que é derivada de uma consequência de atitudes que estão sendo tomadas, ora acertadas, ora não acertadas, mas que devem repercutir numa mudança de atitude mental, uma atitude de fé, e repercutir também numa atitude moral. Nesse sentido, a carta aos Hebreus é um modelo autêntico que é usado até hoje. Ou seja, é um modelo autêntico da pregação cristã. Quando nós tomamos de textos do Antigo Testamento, um sacerdote, um bispo, um pregador cristão, um religioso, ou até mesmo um cristão nas suas reflexões, na sua partilha com a sua comunidade, ele toma um texto ou do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, faz uma reflexão que alimenta a fé, a esperança, o amor, faz com que nós pensemos nas nossas atitudes e somos convidados a transformar as nossas atitudes. Então, a estrutura da carta aos Hebreus é a autêntica estrutura de uma pregação cristã. É um sermão que tem a base na espiritualidade, tem a sua estrutura de argumentativa num bom raciocínio e tem como objetivo uma transformação de vida. Então, isso é muito importante. Então, anotem aí, a grande ferramenta nos dada pela carta aos Hebreus é nos dar pistas de como é que deve ser a nossa pregação, como é que deve ser a nossa reflexão a partir de uma palavra, a partir das nossas atitudes, a partir de um projeto de mudança. Se o nosso texto fosse uma carta, seria inútil procurar uma estrutura, porque uma carta real não tem estrutura literária. Mas é muito diferente do olhar que nós vamos fazer logo mais agora, da estrutura. Então, se vocês compararem Gálatas, Filipenses, Efésios, Coríntios, as cartas pastorais, vocês vão notar que essas cartas ele vai falando e fala uma comunidade, tem memórias e vem. Em alguns momentos ele faz algumas exortações, trata de temas teológicos. Aqui não. É um discurso, né? É um discurso que tem começo, meio e fim. Tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Quando mostra no discurso aos Hebreus uma construção de raciocínio. Ele estabelece uma divisão do texto. São inúmeras as tentativas de reconhecer essa estrutura. Embora, como a gente não sabe, a motivação original objetiva, podem ser inúmeras as formas. Existem estudiosos que se debruçaram muito sobre isso, né? E na maioria das vezes a gente pode dizer assim, a grosso modo, que esta carta tem 5 temáticas, ela tem 5 divisões. Então, essas 5 divisões, elas vão se apresentar. O primeiro passo são apresentações deste orador, desse pregador, do seu tema. É um tema só, mas que vai se dividindo e em cada discussão ele já coloca a tese da próxima discussão. Então é como se você, de um raciocínio inicial, você fosse levado a um segundo raciocínio. No final desse segundo raciocínio surge uma nova pergunta, que te leva a um outro status, que te leva a outro status e que te leva a uma conclusão. No final de cada discussão da carta aos Hebreus, se inicia e se enuncia um tema seguinte, introduzindo novas palavras e novos conceitos. E com esse critério,
é possível, então, entender qual é a divisão da carta aos Hebreus, que tem 5 partes, cada uma introduzida por uma fórmula e finalizada com uma sentença que introduz a uma outra fórmula. Então, o que eu vou apresentar agora, nessa estrutura, é um esquema geral, que divide esta carta, esta obra literária, esse sermão, em 5 partes. E aí nós temos, em Hebreus 1:4, uma introdução. O primeiro anúncio. O Filho herdou um nome superior aos anjos. É a primeira tese. Hebreus 1:4. Primeira parte. Hebreus 1. Aí nós temos a segunda, a primeira parte desse. Nós temos o anúncio, ou seja, qual que é o tema? Ou seja, que Jesus Cristo é aquele que está superior a todos. É o homem superior. Então, Hebreus 1:5, 2:18, vai existir uma exposição da cristologia. Quem é Cristo? Depois, nós vamos ter um segundo anúncio. Hebreus 2:17 e 18. Cristo, sumo sacerdote misericordioso e digno. Então, o primeiro raciocínio é o Filho que foi enviado para manifestar Deus. É superior aos anjos. Segundo tema da cristologia que é apresentada, Cristo é o sumo sacerdote misericordioso no qual nós devemos crer. Na segunda parte, Hebreus 3:1 a Hebreus 5:10, existe uma exposição do sacerdócio de Cristo. Então, a carta de São Paulo, a carta aos Hebreus, a gente está tão acostumado a dizer, né? A carta aos Hebreus, ela mostra os aspectos fundamentais do sacerdócio de Cristo. E aí nós temos o terceiro anúncio, Hebreus 5, 9 e 10. Cristo fez perfeito, tornou-se causa da salvação eterna. Proclamada por Deus, é o sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque, ou seja, o eterno sumo sacerdote. E nós tivemos a primeira parte, a segunda parte, agora nós temos a terceira parte, Hebreus 5, 11 a 10, 9. Aqui dentro é tratado o quê? Uma segunda exposição sobre o sacerdócio de Cristo, que vai ter como tema o quê? Dentro de aspectos específicos do sacerdócio. Hebreus 10, 36 e 39. É um sacerdócio que exige constância. Ou seja, aquele que quer viver o sacerdócio, uma vida sacerdotal, tem que ir de etapa em etapa num crescente. E para que isso aconteça, é necessário a fé. Ou seja, a prática constante de obras e de palavras e de pensamentos fortalece e nos torna homens de fé. E aí nós vamos ter a quarta parte, que a adesão a Cristo é a única forma de viver essa fé de maneira perseverante. A fé não se sustenta sem Cristo. A fé não se sustenta sem a graça. A fé não se sustenta sem a vivência. E aqui entra uma questão litúrgica também. A vida do ser cristão é um exercício litúrgico. Em tudo damos graças a Deus. Do nascer ao pôr do sol, louvado seja Deus. E o quinto anúncio é que, para que isso tudo se constitua num bloco de crescimento, é necessário modificar as atitudes. E aí nós falamos que houve uma palavra que foi refletida, ela foi o ponto de partida, ou seja, Cristo está acima de tudo. Depois existe uma reflexão sobre o sacerdócio de Cristo. E agora, na última parte, nós temos que modificar. O quinto anúncio vai falar de endireitar as formas tortas, de modificar o nosso caminho, de reestruturar os nossos passos. E por fim, nós temos Hebreus 12, 14 a 13 e 19, uma orientação para a vida cristã. Então, primeiro foi a palavra refletida, depois a exposição dos argumentos e, por fim,
como um belo sermão dominical, a orientação para a vida. Bom, essa é a tese, essa é o desenvolvimento da tese e essa é de fato a aplicação do conceito. Então, é uma grande orientação para a vida cristã. E por fim, a conclusão em Hebreus 13, 20 e 21, que nós já lemos, que é esta, uma grande exortação às comunidades que leem a viver a fé. E depois, por fim, uma bênção. Várias outras pistas textuais confirmam essa divisão, essas seções. As partes exortativas e expositivas estão em uma alternância, e onde uma se relaciona com outra. Primeiro eu falo do nome de Cristo, que está acima de todo nome. Depois eu digo que este nome, ele é fonte de graças e de bênçãos por causa do sacerdócio daquele nome. E por fim, vamos caminhando para como é que eu vivo esse sacerdócio e por fim, como é que eu aplico isso na minha vida. Cada bloco é delimitado com um sistema retórico, posso assim dizer, de inclusões e conclusões, ou seja, tese, antítese e síntese. Eu digo sobre o que eu estou pensando, eu refuto, eu ordeno aquele pensamento e depois eu faço a síntese. Cada sessão é identificada também por uma abordagem dupla de constantes. A primeira parte de cada sessão desenvolve o tema em relação a Deus. E a segunda parte trata do mesmo tema em relação aos homens. Cristo enquanto Filho do Pai e Cristo enquanto sacerdote da humanidade, como fonte de salvação. Então, assim, dentro do estudo existe uma esquematização que a parte A é a relação de Cristo com Deus e a segunda é a sua relação com o homem. Por fim, vale destacar que a estrutura ela é concêntrica, ou seja, ela é das extremidades para o centro. Se eu ler da parte da tese para o início, eu vou ter uma compreensão. E se eu ler da repercussão daquela palavra para os fundamentos daquela palavra, eu vou chegar no mesmo lugar. Então, a segunda e a quarta partes desenvolvem dois temas maiores. A terceira parte é a parte central, que é mais importante. Fora isso, nós temos uma introdução e uma conclusão. Então, essa é a estrutura que organiza esse grande sermão, essa grande homilia, que é a obra aos Hebreus. E como disse, não é para os Hebreus. Ou seja, a temática, essa exortação, foi feita a uma comunidade que tinha que se cuidar das investidas da antiga lei, dos antigos costumes, e refletindo sobre em como a fé cristã é superior a todo o resto, a todo o passado, não depreciar as suas origens, mas saber que elas apontam para algo muito melhor. Então essa é a grande dinâmica. Enfim, finalizamos o tema de hoje seguindo essas indicações de analisar essa estrutura. Na próxima aula, e aí vocês podem dar uma olhadinha nessa estrutura que eu coloquei e ler dessa maneira. Qual o conteúdo de cada estrutura dessas? Na próxima aula, nós vamos entender a carta aos Hebreus seguindo esse raciocínio teológico que surge como uma tese, uma antítese e uma síntese. E é um grande conteúdo que vai falar deste tema, o tema fundamental da carta aos Hebreus, o sacerdócio de Cristo. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides, este é o nosso canal, a Escola Teófilos. Até a próxima, fiquem com Deus, a paz esteja convosco.